Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Missão dos 72 discípulos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis o que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas apresenta Jesus transbordando alegria por onde passa. Hoje celebramos a festa de São Lucas, o evangelista que nunca conheceu Cristo pessoalmente, mas nos deixa 2 grandes obras sobre ele. A primeira é o próprio Evangelho e a segunda, os Atos dos Apóstolos, narrando a Boa Nova e a história do início da Igreja. É o evangelista que mais informações nos deu sobre a infância do Mestre, da vida de Nossa Senhora e de São José. Seus textos sugerem que tenha visitado a Virgem Maria para coletar as informações que inseriu em seus escritos. Evangelista da mansidão de Cristo. São Lucas nasceu na Antioquia. Era filho de pais pagãos, provavelmente de ascendência grega, e tinha bons conhecimentos dos costumes judeus. Falar de São Lucas significa lembrar um médico culto, um discípulo de caminhada e um amigo de Deus. Nos livros que escreveu, nunca disse de si mesmo. Sua intenção é anunciar Jesus, é a boa nova do encontro, à medida que revela o Senhor após uma longa procura que dele fez. São João Paulo II diz que São Lucas introduz-nos no conhecimento da luz discreta e ao mesmo tempo penetrante que a palavra de Deus irradia, iluminando a realidade e os acontecimentos da história. Lucas apresenta Jesus transbordando alegria por onde passa. As curas, os diálogos com os pecadores, o convite à conversão, os milagres, as palavras encantadoras e o chamado aos discípulos. O que se encontram com Jesus no Evangelho de Lucas são tomados de grande júbilo, pois Jesus é a salvação, oferecida por Deus agora e sempre. Tornou-se excepcionalmente para a vida da Igreja por ter sido dócil ao Espírito Santo, que o capacitou com o carisma da inspiração e da vivência comunitária. Foi discípulo dos apóstolos de Jerusalém e depois de São Paulo, de quem tornou-se inseparável e fidelíssimo companheiro de jornada, tornando-se um dos primeiros missionários do mundo greco-romano. A tradição da Igreja Cristã nos conta que após a morte do amigo, Lucas parte como missionário para pregar no sul da Europa, nas regiões da Gália, Itália, Macedônia e Dalmácia.
Criou comunidades e formou discípulos, colocando em prática os aprendizados que teve com São Paulo. São Lucas permaneceu firme no Senhor até o fim de sua vida, solteiro e sem filhos, falecendo aos 84 anos de idade. Um antigo documento de São Jerônimo informava que São Lucas foi martirizado em Patras, na Grécia, por causa de sua pregação do Evangelho. Deu a vida por Cristo, derramou seu sangue pelo Evangelho que ele imortalizou em seus escritos, falando abertamente e sem temor sobre o que nos leva ao reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.